O homem ele é filho do seu tempo e ele se adapta de acordo com a realidade, né? As pessoas que viveram o Holocausto, elas se adaptaram. Os judeus se adaptaram. Os filósofos que conseguiram fugir se adaptaram e combateram esse regime. Então, eu me lembro de uma frase de um imperador que diz que tempos fáceis criam filhos ou pessoas fracas, e tempos difíceis criam filhos ou pessoas fortes, né? A gente fala de antigamente no sentido de não ter existido muita liberdade, mas meu filho mais velho tem 9 anos e ele nunca saiu de casa sozinho, nem para ir na esquina comprar pão. E antigamente eu me lembro que com 5, 6 anos, minha mãe me mandava na padaria, era só atravessar a rua, lógico, existia risco, mas não como hoje. E eu ia na padaria, comprava pão e perdia o troco, ou cigarro e perdia o troco. Hoje você não pode fazer isso. Então, o que era liberdade no passado e o que é liberdade hoje? Talvez essa seja a primeira questão, né? Liberdade no passado era o fato de que você podia confiar mais nas pessoas, apesar de que muitos pedófilos do passado não foram descobertos, muitos crimes sexuais não foram descobertos, muitos estupros não foram descobertos, e nunca serão, talvez. Mas, em contrapartida, no passado, era possível confiar mais nas pessoas. Era possível confiar mais nas instituições, embora as instituições não tivessem essa força toda. Os coronéis mandavam mais na cidade do que os xerifes ou os juízes, né? E hoje a gente tem uma inversão. E é importante entender essa inversão. Por quê? Porque essa inversão de uma realidade onde você tinha uma liberdade social e hoje você tem uma liberdade existencial, ou seja, você pode ser o que você quiser, mas tem que tomar cuidado com os outros, né? Porque a casa da bruxa é feita de doces justamente para atrair as crianças. Hoje as pessoas, elas podem pensar o que quiser, podem se manifestar como quiser. Quem me tem no Facebook sabe disso, o que eu falo realmente o que eu quero lá. No Instagram não, eu só coloco coisa bonitinha, coraçãozinho, fotinha, mas no Facebook eu falo o que eu quero. E nesse sentido, a gente percebe que o ser humano de hoje é um ser humano extremamente angustiado, estressado e atarefado. Então, se eu disser para você que o mundo antigo é melhor e eu vivi o mundo antigo, eu fui criança no mundo antigo, como a gente fala, o século passado, né? Se eu disser que aquela época era melhor, eu provavelmente vou te fazer pensar que essa época é pior do que aquela. E como eu dizia no começo da minha fala, o homem é fruto do seu tempo. Ou seja, eu vivo bem hoje, né? Apesar das crises, apesar do Covid, apesar da ansiedade, de tudo mais, eu vivo bem, eu medito, eu pratico os meus esportes, eu faço as minhas leituras, né? Então eu não vejo assim que aquela época ou essa seja melhor. Eu acho que é mais uma questão de como você vê o hoje e o ontem, né? Porque se você olhar bem fundo nesses teóricos, e em Bauman também, Bauman está gritando, e está gritando com muita força para nós que é necessário ter algum tipo de esperança. A vida é isso, a vida não é nada mais do que isso, mas é de fato necessário ter esperança. Por quê? Pelo simples fato de que o que move a nossa vida é a esperança. A morte é uma verdade, ela faz parte da vida,
mas a vida é um presente. E a vida é um presente no sentido de que ela precisa ser cuidada, de que os direitos universais do homem, que colocam a vida como um bem universal, e de fato ela é um bem universal porque ela é única, né? Ela precisa ser respeitada. Então, se a gente não consegue buscar esperança em coisas futuras, em deuses todo-poderosos, nós precisamos buscar esperança na vida, porque a vida ela existe, ela está aí, e nós precisamos aprender a cuidar dela. Volto a dizer, a gente encerrou uma eleição ontem, municipal, não só em Quirinópolis, mas em todo o Brasil. E o que eu observo é que as pessoas, elas vivem a política como se fosse o Brasileirão. Elas torcem pelo seu partido como se torcessem para o seu time. E elas esquecem que política nada mais é que a administração do seu e do meu dinheiro. E que desrespeitar isso é desrespeitar a vida. Então, seria isso a minha ponderação. Silma, professor, eu tenho uma pergunta. Vocês estão fazendo pergunta, mas eu quero que vocês falem também, tá bom? Porque não é uma inquirição, é uma plenária. A pós-modernidade começa a circular no começo da década de 80. Tá. Com Jean-François Lyotard. Um dos funcionamentos do Lyotard, Silma, que é interessante, é que a ideia de pós-modernidade é a ideia de que o homem realmente superou essa modernidade no sentido de que ele, de fato, é um indivíduo autônomo. Um indivíduo que está definitivamente cuidando de si mesmo agora. Ele não tem mais nada, ele não tem mais nenhum corrimão, ele não tem mais nenhuma segurança, a não ser ele próprio a sua razão para cuidar dele mesmo. É isso. José Gustavo, professor, boa noite. Estou impossibilitado de falar, posso fazer meu comentário na próxima aula? Pode fazer. Ok. Quem continua? E eu quero falas, eu não quero perguntas, eu quero falas. Professor, Por favor, Igor. eu já fiz minha pergunta, mas só queria fazer um comentário, até a Sim. respeito do que o senhor falou sobre a política aí. Eu vejo justamente essa falta de esperança, justamente nessas eleições agora de 2020, que você vê, por exemplo, em São Paulo, contando brancos, nulos e pessoas que não foram votar, se conta 30%, ou seja, é um número bastante alto com relação às eleições anteriores. Então eu vejo que as pessoas não estão desacreditadas de política. Duas coisas têm que acontecer muito rápido, Igor. A primeira delas é a desobrigação da votação. Você ser obrigado a votar é uma espécie de cabresto. Os políticos utilizam isso em favor deles, porque a política no Brasil ela é perniciosa. Ela é ruim, ruim. As pessoas chegam ao poder à custa de todo tipo todo tipo de trapaça que você imaginar. E a segunda questão que tem que acabar, Igor, que tem não é um dever ser, que vai brevemente acabar, é a questão da reeleição. Não tem razão de ser uma pessoa ficar num cargo 30 anos, 20 anos, vereador ficar 5 pleitos, 6 pleitos numa Câmara,
tem alguma coisa errada. Então, essas duas coisas devem desaparecer. O voto obrigatório e a reeleição. E talvez a política melhore um pouco. Porque aí pouco vai ser o interesse de entrar na política para permanecer, porque não vai permanecer mesmo. Karina, você tem uma pergunta antes de fazer a sua fala? Tudo bem, então eu vou ler sua pergunta. O pós-moderno não sabe produzir valor? Bem, o pós-moderno tem uma dificuldade significativa na produção de valores. A questão, a gente vai até falar um pouco mais sobre isso na semana que vem com Levinas, que vocês já estão lendo para a semana que vem. O Dostoiévski, que é uma das bases teóricas do Levinas, ele vai dizer o seguinte: se Deus está morto, se Deus não existe, por que eu tenho que obedecer às regras? Né? E essa é a grande questão. Se ninguém está vendo, por que eu tenho que ser ético? Se o outro não viu que devolveu o troco errado, por que eu tenho que voltar e falar com ele? Então, essas questões são questões muito pontuais e são questões de valores da atualidade. Ontem no Fantástico, vocês que assistiram Fantástico, que jovem não assiste Fantástico, obviamente, é um programa do século passado, mostrou a história de um rapaz que atropelou uma ciclista, matou ela na hora e fugiu. Lógico, ele se apavorou e não sei o que tem, mas as câmeras de segurança do prédio dele mostram que ele chegou lá absolutamente tranquilo e feliz. Né? Então, são essas questões que estão no entorno da produção de valores na atualidade. Jennifer. Só um minutinho. Professor, boa noite, mas não acho importante a população ter participação sobre a escolha do novo governo, pois se o voto não for obrigatório, muitas pessoas não iriam se importar com isso, sendo que é muito importante para a sociedade. Concordo sim com você, Jennifer, que o voto tem importância. Para mim, o voto é muito importante e eu, de fato, faço questão de votar. No entanto, o fato do voto ser obrigatório é uma questão de cabresto no Brasil. Não sei se é assim que fala. Ou seja, você é obrigado a votar. E os políticos, como o sistema é tremendamente pernicioso, eles se aproveitam disso, porque eles sabem que a maioria das pessoas vão votar. Contudo, se você observar as eleições de Quirinópolis, me parece que 31 mil eleitores votaram, numa cidade que tem bem mais gente que isso, considerando idosos, foram a maioria dos que não votaram, e crianças que não votam. Vocês... Gente, isso aqui é uma plenária. Eu só vou anotar a participação de quem falar, de quem perguntar eu não vou anotar. Miller, boa noite, professor. Como Luiz define o fracasso da modernidade? A modernidade fracassa na Segunda Guerra Mundial. Porque quando o homem, no momento em que o homem acreditava que a razão havia se tornado senhora do mundo, senhora do destino, novela da Globo, o homem acabou percebendo que o Deus produzido pela religião na Idade Média era melhor que a sua razão. Melhor para a humanidade, em termos de
custo-benefício que a própria razão. Porque a razão, ela promoveu simplesmente a destruição e de uma maneira muito bárbara. E aqui eu recordo a Lídia Prado, quando ela diz que a civilização, que é o que nós inventamos, nós os modernos, ela não é a superação da barbárie, mas ela é uma nova forma de barbárie. Então, por exemplo, quantas pessoas você conhece que passaram fome nessa pandemia, que perderam sua dignidade de ter uma casa, tiveram que voltar a morar com os parentes, ou então morar de favor. As pessoas morreram porque era só uma gripezinha. Quantas vão morrer agora depois dessa política, porque o Covid voltou de férias? E isso é só um jeito de dizer que as pessoas realmente, durante a política, esqueceram completamente que existe uma pandemia e elas vão ser contaminadas e elas vão morrer, e a imprensa ainda não está noticiando isso, mas tem muitas UTIs já lotadas novamente. Então é uma questão muito pontual. Muito pontual. A partir de agora, só falas. Mais alguém vai falar? Pois não? Gilson. Oi? Felizmente, porque de repente é uma sociedade mais consciente, né? Por que a política se tornou líquida, né? Ou por que na América Latina a política é líquida, tá? É porque eu vou à política para satisfazer o interesse meu, né? Eu vou votar em tal candidato porque ele vai ser bom para mim. Então, o que o ser humano perdeu, ou ele nunca teve, talvez? Ele perdeu o senso de coletividade. Essa ideia do sentar na porta da rua e ficar até mais tarde conversando é uma ideia de coletividade. Porque os vizinhos sentavam juntos e eles conversavam, e ali a terapia funcionava. E o que não funcionasse, eu confessava. Lá para o padre estava tudo certo. Né? Então, nós abandonamos isso. E um dos motivos do abandono foi a violência. Existe a individualidade, sim, ela existe, mas o principal problema é a violência. Os muros antigamente eram de placa. Hoje você não pode fazer muro de placa mais. Você tem que fazer um muro alto de 3 metros, de 4 metros, se você quiser ficar protegido. Né? E outro fator da liquidez da política é que os traficantes, eles trabalham e agem diretamente na política, vigiando os bairros, vigiando os votos, os pequenos traficantes, os aviõezinhos. Então, pelo menos aqui é uma política muito violenta, muito, muito regada a drogas também. Né? Muito, 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 muito. Lara, você vai falar? Eu vou falar assim. Por favor. Bom, eu achei interessante a parte em que ele fala que quando a pessoa que estiver ao seu lado não preencher mais os requisitos dela de felicidade, aos quais tem direito, troca-se de parceiro. E é uma realidade que acontece atualmente e acaba afetando a saúde mental das pessoas, fazendo com que elas fiquem decepcionadas por criarem aquelas falsas expectativas. E trata-se de um misto de traição e desilusão. A fila anda, né? E a fila anda antes de você terminar. Pois Engraçado é isso. Engraçado é isso. Luana. Tudo bem, Luana, sem problema. Luiz Carlos. Matheus.
Nilson, eu Matheus, vou... quando tava aquela foto sua com seu pai, você falava mais. Não, você tá se confundindo, professor. Será? Sim, o Júnior é meu tio. Ah, eu achava que era seu pai, não sabia. Eu sou filho da irmã dele, Adriana. Ah, tá. Mas enfim, né? Você falava mais. Pois Mas é. pode tecer seu comentário. Não, exatamente isso aí, ó. Eu tô precisando ter um tempinho a mais pra falar quarta-feira. Ah, é? Tá bom. Sim. Vou ver se eu arrumo esse tempo para vocês. Não sei se vai dar, não, mas eu vou tentar. Certo. Miller, você tem um comentário para nós? Rafaela Pereira. Tudo bem. Silma, quer falar alguma coisa? Só a questão. Tá bom. Professor, Pode falar. quem não falou hoje pode falar quarta-feira ou não? Ué, quarta-feira eu vou fazer a exposição da segunda parte do artigo que trata da questão do direito fraterno, né? Aham, não tá certo. Então, assim, eu não tenho certeza, Luana, se vai dar tempo, né? Não posso garantir isso, mas, de qualquer forma, ficamos nós na expectativa, né? Particularmente, eu gosto do Luiz Felipe Pondé, não pelas convicções políticas dele, né, mas pela forma como ele trata as questões filosóficas. Eu não sei se a essa altura do campeonato, a gente está uma semana de terminar as nossas aulas, né? A gente tem aula só semana que vem, talvez na outra, já que as provas começam dia 3. Então, 2 semanas de aula que a gente tem aí. Eu não sei se a essa altura vocês realmente já entenderam o que é filosofia e para que ela serve, né? Mas, pelo menos, o esforço foi grande. E eu acredito que os textos também, eles foram textos muito favoráveis. Acredito eu, né? Eu assisti um filme com os meus filhos esse fim de semana. Deixa eu ver se eu acho o nome do filme aqui. Uma Invenção de Natal. Alguém já viu esse filme? Está na Netflix. Ainda não. Então, lançamento desse ano. É com o Franz Whitaker, famoso artista. Ele fez O Último Rei da Escócia, O Quarto do Pânico e outros filmes. Qual vai ser a primeira decepção sua no filme? A maioria dos personagens são negros. Então, durante o filme, eu fiquei imaginando assim, se um cara de extrema-direita, ou o ex-advogado lá do Bolsonaro, ou então alguém racista
vai para o cinema assistir esse filme e chega lá e se depara com um filme em que a maioria dos atores são negros. Ele deve sair xingando do cinema, no mínimo. A segunda questão, para vocês que apresentaram o seminário sobre a Escola de Frankfurt, o filme trabalha a Escola de Frankfurt do começo ao fim. O personagem principal, que é o Whittaker, ele inventa um boneco que tem como se fosse vida. Não é necessariamente vida, mas é como se fosse. Ele é como se fosse uma inteligência artificial. E aí, esse boneco é um protótipo de Juan Diego, que é o Zorro, né? Mas que o boneco não está vestido como tal. Está de Juan Diego, que é o disfarce do Zorro. E aí ele fala para o boneco que ele vai produzir, uma vez que o boneco deu certo, ele vai produzir 1 milhão ou 1000 bonecos, né, daquele. E o boneco entra em crise, porque ele vai produzir mais 1000 dele, né, e ele quer ser único. Então entra em toda aquela questão da aura que vocês falaram sobre a Escola de Frankfurt, né, e o Walter Benjamin que trata dessa questão, que é a capitalização da arte, né? Então o filme gira em torno disso. Só que o projeto é roubado por um branco, né? Então inverteu os papéis, o negro é sempre o bandido nos filmes. E aí o Itaquer entra em depressão, ou seja, a criatividade foi perdida, porque o capitalismo ele rouba por completo a criatividade, ele só quer repetir, 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 né? E o filme, a questão é que o filme gira todo em torno disso, em torno das problemáticas da Escola de Frankfurt. Vale a pena ver nessa perspectiva, ou simplesmente como um filme comum, ver como um conto de Natal e todos os anos tem, né? Então, essa questão do negro como protagonista nos filmes, ela é, de fato, um efeito da modernidade. E da modernidade líquida, porque se a modernidade é sólida, os brancos dominam, eles não vão deixar os negros dominarem, eles não vão deixar os homossexuais existirem. Os amores têm que ser sólidos, mesmo que infelizes, né? Inclusive tem uma música agora que fala disso, né? Que os casais tem muito casal fingindo que se ama, tem muito solteiro apaixonado, é mais ou menos isso, né? Deve ser da Marília Mendonça, quando vê assim, só pode ser. Então, todas essas questões, a questão da mulher, do respeito à mulher, né? Tem uma música da Kelly Smith, que a Kelly Smith fala que não é para eliminar os homens, mas é para resgatar a dignidade da mulher e tal, esse movimento todo, né? Então, o fato é que as pessoas hoje, embora a gente esteja numa modernidade líquida, ou seja, com uma fragilidade de vínculos, as pessoas hoje, elas têm a possibilidade, a prerrogativa de lutar mais pelos seus direitos, né? Quando o Fantástico apresentava ontem essa matéria do ex-advogado do Flávio, do Bolsonaro, né? Ele traz um filósofo de São Paulo, que ele fala que a modernidade, o fato de que hoje
uma pessoa sofre uma agressão e ela traz isso a público, seja no Facebook, seja uma denúncia no Ministério Público, isso revela, então, uma nova ética, e aqui entra aquela questão dos valores, que, se não me engano, foi a Karine que colocou hoje. A questão dos valores, ela ressurge na modernidade justamente na individualidade, ou seja, não é não e pronto, né? Não é porque eu estou sorrindo para você, não é porque eu te dei boa noite, não é porque eu pus um smile com um beijinho que eu estou dando em cima de você. E tem muita gente que tem uma cabeça, do ponto de vista afetivo, completamente comprometida em relação a isso, e já acha que a mulher está querendo transar, né? Enfim. Então, todas essas questões, elas são questões que aparecem justamente na modernidade líquida. E graças à modernidade líquida, elas aparecem. De modo que a gente não pode, de fato, ver a modernidade líquida como se ela fosse um sistema anárquico, porque não é. Né? Modernidade líquida não tem nada a ver com anarquia. Anarquia é um movimento social preconizado por Krupke e outros teóricos, que prega justamente que o Estado ele perdeu a sua função social, ou ele nunca teve. Né? Se a gente analisar a partir de Nietzsche, o Estado ele surge justamente para garantir que os pobres continuem pobres e os ricos continuem dominadores. Né? E aí eu entro no vídeo, então, do Pondé, quando o Pondé ele vai analisar, então, quem é o ser humano dessa modernidade líquida, né? Quem é essa pessoa que tem uma dificuldade extrema de se manter vinculado a um projeto por mais de 2 horas? Então, por exemplo, existe toda uma dificuldade de as pessoas levarem um projeto até o fim, mas não é porque nós estamos estudando Bauman que a gente tem que olhar para essa dificuldade e falar que isso é ruim na totalidade. Né? Tá certo que se você, no segundo período de Direito, terminar o ano, falar para o seu pai e para sua mãe, se forem eles que estiverem pagando o seu curso, pai, eu acho que não é direito o meu curso. É lógico que eles vão ficar pé da vida com você, né? Mas o fato de que você não vai continuar num curso sabendo que você vai ser infeliz nele, não vai exercer, é uma prerrogativa da modernidade líquida. Né? Então a gente não deve ver como negativo apenas o termo modernidade líquida. Eu conversava com um colega hoje, de trabalho, professor de São José, e ele me falava a respeito, me questionava a respeito de Paulo Freire. E queria realmente saber se eu li os livros do Paulo Freire, para eu dar realmente uma posição de alguém que conhece Paulo Freire. Né? E eu falei para ele que eu li. Teve um ano, eu sou professor efetivo da UEG, e teve um ano que eu levei o pessoal em São Paulo para visitar alguns museus, né? Inclusive o antigo DEOPS, lá onde ficavam os prisioneiros do regime militar. E eu levei o pessoal no Instituto Paulo Freire, lá em São Paulo, e foi uma experiência muito boa, porque o filho dele, que se chama, o nome é esquisito, viu? Luigi Geister, o filho dele, um dos filhos dele, né? Nos recebeu e conversou com a gente, então foi uma experiência muito boa. E ele me falava justamente isso, né, que esse colega, que ele estava lendo alguns livros do Paulo Freire, lendo inclusive o Capital, justamente para entender qual é essa crítica tão pesada
que a extrema-direita de 3 anos para cá vem tecendo sobre Paulo Freire, ao ponto de querer tirar Paulo Freire da condição de patrono da educação no Brasil. E eu achei isso fantástico, porque em vez de uma pessoa estar querendo buscar uma opinião e formar uma opinião a partir de outra opinião, isso em grego se chama doxa, ele estava indo pelo caminho realmente acadêmico, ou seja, eu vou ler as obras do cara e depois eu mesmo vou tirar uma conclusão sobre isso. Então, eu uso esse exemplo para dizer para vocês exatamente a mesma coisa. Nós não estudamos Foucault, nós não estudamos Hannah Arendt, nós não estudamos Nietzsche, nós não estudamos Bauman, né? O que nós fizemos foi uma brevíssima introdução a esses caras. Seria como que abrir a porta para vocês. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eu sei tudo desses caras, porque eu não sei, porque eu não li todas as obras deles, né? Mas é um abrir a porta para dizer para vocês assim, olha, você quer conhecer essa linha aqui teórica? Então você vai ler os livros do cara, né? É o único caminho que a gente tem, não tem outro. Não adianta eu criticar algo se eu não conheço esse algo, né? Não adianta. Então, o Luiz Felipe Pondé, ele nos traz ele nos abre um pouco esse leque do Bauman, para a gente entender muito mais a modernidade do que o Bauman. E, para mim, aquele vídeo, a melhor parte dele é quando ele descreve a modernidade como uma casca de gelo fina, em que você começa a correr e que se você parar de correr, ou seja, parar de produzir, parar de vender, parar de comprar, o gelo racha e você cai, ou seja, sua vida perde sentido. De modo que, durante muito tempo, nem todos vocês sabem, mas eu sou teólogo, ou seja, sou formado em teologia protestante, embora eu seja católico. Durante muito tempo, eu descrevia Deus como o silêncio. Então as pessoas perguntavam assim, Gilson, o que é Deus para você? Eu falava para as pessoas, Deus para mim é o silêncio. Por que eu falava isso? Tem um autor que foi uma espécie de guru para mim, chama Anthony de Mello. É um padre católico que morou muitos anos, ou a vida toda dele, na Índia. E ele absorveu da Índia essa perspectiva da meditação. Para quem não sabe o que é meditação, meditação é sentar e ficar em silêncio. Só isso. Fechar os olhos. Enfim. E, de fato, quando você fecha os olhos e fica em silêncio e para de se mexer, você sofre durante muito tempo um incômodo. O corpo começa a coçar, as costas começam a doer, um monte de coisa. Mas depois de 6 meses passa, e quando passa, você se encontra realmente com o silêncio, e isso é absolutamente arrebatador. Você sente a necessidade daquilo o tempo todo na sua vida. Mas existe algo positivo, porque embora você sinta a necessidade o tempo todo, em qualquer lugar você descobre que pode fazer aquele silêncio, mesmo estando trabalhando. Então, a única possibilidade de esse gelo, de que essa camada fina de gelo rache e você caia, é o silêncio. É não se debater diante da modernidade. É não acreditar totalmente que a modernidade ela tem o poder de fazer qualquer um de nós feliz, porque isso não é verdade. Justamente por conta do objetivo da modernidade. A modernidade ela é capitalista. E o fato dela ser capitalista faz necessariamente com que nós sejamos seus servos.